Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por que eu preciso disso? Por que alguém precisa ser convencido? Qual o grande objetivo desse convencimento? O que é que vai fazer a diferença? O que é que vai fazer as coisas se mudarem? Ou tornarem-se diferentes? Vamos ler um trecho? No livro de João, no capítulo 16, de 7 a 14, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Jesus tinha uma característica, que era de contar para as pessoas o que era que ia acontecer. Ele tinha um cuidado de falar para as pessoas como era o dia a dia, o porquê, o que estava acontecendo, o que ia acontecer em seguida. Para muita gente isso é uma perda de tempo incrível, porque se você já tem 12 pessoas que estão com você há 3 anos e meio, que já te conhece, sabe o que você pensa, sabe o que você imagina, por que essa perda de tempo? É como se você não estivesse usando o raciocínio. É como se você dissesse que essas pessoas não eram maiores de idade, não tinham responsabilidades e não tinham preocupação. Tudo vinha mastigadinho para eles. Então, na realidade, nos dias de hoje, se diria assim, eles deveriam sim formar seus conceitos, suas ideias do que Jesus estava fazendo, e se tinham ou não algum mérito, era problema deles fazer a definição. Só que o próprio Jesus não pensava desse jeito. E por um outro lado, para muitos, Jesus era um homem como qualquer outro, um homem com capacidade, talvez uma pessoa com um pouquinho mais de didática, um pouquinho mais de persuasão, uma pessoa que as pessoas até o ouviam, mas não passava disso. Nos dias de hoje é a mesma coisa. As pessoas pensam exatamente isso, não passa disso. Mas para aqueles que olharam e acreditaram nas palavras e acreditaram naquilo que foi falado, eles moveram o mundo até os nossos dias. Mas Jesus dizia claramente, agora que nós estamos no auge, eu estou dizendo que eu vou embora. Era alguma coisa fora do normal. Porque uma pessoa que está no auge, está arrebanhando pessoas estão indo na direção dele, vindo de outros países para ouvir alguma palavra que ele fosse pronunciar. Imagina, agora ele dizer, estou indo embora e preciso ir embora. Ele estava anunciando alguma coisa. E era mais eloquente. Ele dizia, eu preciso ir e vou trazer um ajudador. Esse vai fazer exatamente o necessário. O que ele vai fazer? Ele vai falar sobre o pecado, vai falar sobre a justiça e vai falar sobre o juízo. Mas por que eu preciso aprender dessas coisas? Porque é nelas que estão os segredos da vida eterna, são os pilares, são formas cruciais para você entender o motivo da existência. Mas não preciso, eu posso tomar meus próprios desejos, posso ter minhas próprias ideias. Quem é que vai querer tirar isso de mim? Na verdade, ninguém, só você mesmo. Mas presta atenção, do pecado, porque Jesus veio e ninguém creu. Da justiça, porque ele é justo e voltou para o Pai. E o Pai quem é? É o justo juiz. E ele é o único justo com capacidade de julgar. E do juízo, por quê? Porque nesse mundo existe um príncipe. Você pode não acreditar no que eu vou falar agora, mas saiba, há um príncipe. E o príncipe desse mundo já está julgado. E além de julgado, ele já tem o lugar dele. Só que tem um pequeno detalhe. É aí que você entra. Trevas não prevalece, porque Jesus trouxe a luz. Mas você vai ter que tomar uma posição. Aí temos uma mudança de comportamento.
É aquele comportamento que as pessoas olham e falam, não é isso que a Escritura diz. Ele é um ajudador, ele é um consolador. É o mesmo que diziam lá atrás. O Pentecostes só serviu para aquela época. Esse ajudador só serviu para esses 12 aqui. Ah, na verdade 11, né? Vamos fazer o cálculo certo. Judas já não estava junto quando chegou. Só serviu para eles. O Pentecostes, o Espírito Santo, só desceu para aqueles 11. Interessante, porque o próprio Cornélios, em Atos 10, também é mencionado. E outros trechos da Bíblia também falam do mesma descida do Espírito Santo e do poder que ele executava. E eu quero te avisar, é até os dias de hoje. Porque a função dele é consolar, lembrar e te fazer saber o que é necessário para o seu dia a dia. Você não pode perder a oportunidade de entender que o Consolador, o Espírito Santo, é o ajudador para te tirar do teu lugar que não será agradável e te colocar num lugar em que você vai ter um espírito de vida, a alegria e aquilo que você perdeu no Éden, a vida eterna.